Oi, gente. Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu estou contando a história minha e do Pedro, que mistura. Às vezes eu fico pensando que é do Pedro, depois eu fico pensando que é minha e dele. A gente tem muitos anos que eu convivo com o Pedro, né? Então a minha vida antes de Pedro é menor do que a depois com Pedro, né? Eu estou procurando contar, né, por um intervalo de tempo. A gente morou aqui em Belo Horizonte, depois fomos para Alcobaça, de Alcobaça nós fomos para Teixeira de Freitas, né? Então estou procurando contar assim para lembrar de vários episódios, para encaixá-los dentro de um contexto. É, Em Alcobaça, a gente ficou de 92 até 96. Então, assim, mais ou menos, né? Uma coisa mais ou menos assim. E isso dá da época que o Pedro tinha 6 anos até 10, 9 anos. Então, esse período em Alcobaça, ele foi muito interessante, aconteceram várias coisas, e eu estava falando, antes de Alcobaça, né, tanto que o Pedro comia, que era um negócio assim que eu ficava pensando, só o lutador de sumô comia daquele jeito. E, só que ele não dormia, né? Porque o lutador de sumô come, dorme para engordar. O Pedro não dormia hora nenhuma, né? E quando a gente foi para Alcobaça, conhecemos a Mavilde lá, a pedagoga, o Pedro começou a fazer trabalhos, a Mavilde me perguntou como trabalhar com autismo, né? E todo ano a gente vinha de férias aqui em BH e meus irmãos estavam estudando medicina, eles todos dois são psiquiatras, né? E eles eram alunos do Dr. Raimundo Lippe, que é um dos precursores do autismo aqui em BH. Ele teve uma clínica aqui no bairro Santo Antônio, que ele trabalhava com autista lá. Aí os meus irmãos acharam bacana se eu fosse lá fazer uma entrevista com ele, fazer uma consulta. E eu achei também, que eu falei assim, pode ser que o Dr. Lippe tenha alguma ideia, né, de alguma coisa diferente, porque eu tenho. Aí chegamos lá, a primeira coisa que o Dr. Lippe me falou, que ele é um homem muito sério. Ele é um baixinho, pequenininho, mas ele é muito sério, assim, sabe? Muito circunspecto, né? Ele virou para mim e falou assim, quem te falou que seu filho é autista? Eu falei com ele, olha, doutor, eu fui em 2 neurologistas e eles não acharam o diagnóstico. Quem deu o diagnóstico para o Pedro Ivo foi uma psicóloga que é psicanalista. Ele falou assim, pois é, nós vamos ter que olhar isso aí. E quem dá diagnóstico é médico. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Que médico tem essa endosificação, que é ele que dá diagnóstico. E eu já fiquei um pouco incomodada com ele por causa disso. Mas como meus irmãos já falaram que ele era muito bom, eu falei, vamos dar um desconto pro homem, né? Deixa ele dar o diagnóstico, ele vai dar o diagnóstico de autismo, porque daí a pouco ele viu o Pedro e falou que o Pedro era autista mesmo, né? E ele fazia um trabalho de terapia mesmo. Ele tinha psicóloga na clínica dele, mas como o Pedro não morava aqui, ele também trabalhava com umas vitaminas que ele mandava manipular, que supostamente eram para acalmar, melhorar a cognição. Hoje, como o Pedro toma canabidiol, eu me lembrei muito dessas vitaminas, porque o propósito das vitaminas era até parecido com o canabidiol, né? Acalmar, melhorar a cognição. Quando você acalma, diminui a ansiedade. Se você é verboso, como um autista, né, que entende o verbo, a capacidade de alcançar a fala fica maior. Então, eu topei, né, fazer o uso dessas vitaminas. Era caro, era manipulado, ele que mandava fazer. E como eu morava lá em Alcobaça, meu pai, minha mãe pegava aqui com ele e mandava para mim. E aí, essa coisa do comer muito, né? Aconteceu isso. A vitamina, ela não fez esses efeitos aí da cognição, eu não notei nada. Mas o Pedro parou de comer. Não é que ele comia pouco, não. Ele não procurava comida mais. Eu tinha que obrigar ele a comer um pouquinho. Uma vez um amigo meu falou assim, por que você não deixa ele sem comer para ele vir pedir a comida? Né? Para ele falar a comida, né? E eu deixei 2 dias sem comer, fiquei até com dó. Porque ele não estava nem aí mais para comida. As vitaminas, de uma certa forma, né? Elas eram suplementos, né? E ele parou de comer. Aí, um dia, meu pai, em vez de mandar essas vitaminas lá para o Cobás, meu pai chegou lá com as vitaminas. Meu pai e minha mãe. Aí meu pai viu que meu pai tinha uma mania de comer também, gente da roça, né? Comer uma coisa muito importante. Aí ele viu que o Pedro não comia. Aí eu falei, pai, desde que tá tomando as vitaminas, que ele não come mais. Meu pai pegou as vitaminas na hora.
jogou no lixo e falou: você está proibida de pegar. Não é possível uma pessoa parar de comer. Não faz bem. E cortamos esse negócio, porque assim, na verdade era o único efeito que estava fazendo. Já tinha muito tempo que ele estava tomando, né? E daí para frente, ele voltou a comer, mas menos. Foi até engraçado, porque assim, o estômago, né, adaptou, ele passou a comer menos. E isso foi bom, porque uma das coisas que atrapalhava todo o resto, por exemplo, vamos sair para andar. Ele tinha que passar na cozinha correndo, porque ele tinha uma fome horrorosa. Então, essa coisa, né, essa ansiedade da comida, ela foi trabalhada à força, né? Ela deu uma cortada aí. E em Alcobaça a gente ia fazendo essas coisas todas, a gente ia usando muitas técnicas. Gente, é um negócio engraçado, assim. Hoje a gente tem muitas teorias e terapias, formas de trabalhar, né? A nossa com o Pedro, minha, da primeira psicóloga, depois agora com essa pedagoga lá em Alcobaça, sempre ela foi bolada pela gente, autoral, né? Porque hoje, por exemplo, quando o Pedro tinha 10 anos, ainda não tinha escola, não tinha muito tratamento de psicólogo. Eu ficava às vezes sonhando assim de ter um futuro, né, que ia ter essas coisas. E aí a gente foi bolando lá essas coisas. Então, a gente bolou, por exemplo, a técnica de ir no banheiro, depois a gente bolou uma técnica dele parar de chorar porque ele ficava andando de bicicleta à tarde, à tardinha, né? Quando o tempo ia, a noite ia chegando, ele andava com o Augusto, que era o marido da Malvils, na bicicleta na beira da praia, então aquilo foi engambelando ele. E eu e a Malvils fomos ficando muito próximas por causa desse. A gente o tempo todo, né? Trabalhava com o Pedro discutindo, né? Eu era a supervisora dela, mais ou menos assim, né? Então, um dia a gente resolveu, porque a gente falou assim, ó, aqui em Alcobaça não tem escola para menino pequeno. O Pedro tinha uns 6 anos nessa época, quando ele chegou lá, né? Ele não era pequeno de tamanho, mas era novo, né? E não tinha alfabetização, não tinha uma escolinha lá assim. Aí eu e ela resolvemos abrir uma escolinha. Pra mexer assim, só com o primário mesmo, né? Que a gente chamava na época. Alfabetização e mais as 3 séries. Aí a casa dela tinha lá um espaço, a gente reformou e fizemos uma classe, porque também não tinha escola, mas também não tinha muita população escolar, né? Mas fazia falta. A gente via que, por exemplo, tinha uns 10 menininhos, né, lá de idade de escolar, assim, que na verdade eles iam ter que ir para o ginásio em alguma hora sem passar pelo grupo, né, que era esquisito isso, né, sem alfabetização, né. Então a gente montou essa escolinha e resolvemos montar uma classe só, porque a gente também não dava financeiramente, né, pra gente montar um monte de classe. Uma Vilde que dava aula e tinha uma estagiária que era daqui de BH, a Ellen. Ela morava lá, o marido pescava. Lá era muito comum isso, né? O povo de Belo Horizonte ia lá pescar e trazia para vender aqui. Então, as duas funcionárias basicamente da escola era a Mavilde, a Ellen, e eu fazia mais a parte administrativa, de recolher o dinheiro, de fazer propaganda, fazer as estruturas, porque eu trabalhava na caixa, eu não tinha tempo disponível para ir lá, né? E aí a gente juntou, né? A gente abriu as portas, a escola chamava Monteiro Lobato, a gente abriu as portas e chamou o pessoal, juntamos um monte de menino especial, que foi interessante isso. Não era nosso propósito, a gente queria alfabetização, mas tinha lá um menino que tinha nascido de parto normal e a mãe teve uma crise epilética quando ele estava passando pelo útero. Ele nasceu todo deformado fisicamente e tinha algum atraso, né? Alguma paralisia cerebral, mas o problema mais era físico. Ele mancava muito. Tinha uma menina que era cega, tinha uma menina que era surda e tinha o Pedro que era autista. E tinha 2 meninos que eram filhos do gerente lá da Caixa, onde eu trabalhava. E mais uns 4 menininhos que eram filhos de pescador. E porque lá tinha uma classe de pescador que era o pescador que pescava e tinha um senhor que tinha uma empresa de vendas. Tanto que lá em Alcobaça tinha peixe, não. Se a gente queria comer peixe, tinha que sair de lá, porque ia todo para fora. Então, esse senhor,
era mais bonado um pouco, porque a nossa escola era particular, né? E ele tinha 2, 3 menininhos, então era pouca gente que estava na escola lá. Mas era quentinha na cidade, né? E logo a gente começou a ter problema. Foi muito engraçado, como é em cidade interior, quando é pequenininha, muito rápido, né? Igual rocha de pó. Eu bem lá, atendendo na caixa, me chega uma moça que vendia perfume, que não tinha nada a ver. Ela me vendia perfume, era minha amiga, vamos dizer assim, né? Falou comigo, Simone, você não acredita o que já estão falando as mães dos outros meninos. Eu falei, que outros? Que outros meninos? Não, os meninos que não têm nenhuma deficiência. Elas estão falando até que acho que era Gilberto, que era o menino que tinha tido a epilepsia, a mãe tinha tido epilepsia, a outra chamava Eva, né? Não é desses que eles estão falando. Eles estão falando do Pedro Ivo, que os meninos, os filhos dele, tem gente querendo até tirar os meninos da escola, porque o Pedro Ivo vai desensinar eles. Porque o Pedro só fica rodando rodinha, batendo na boca, pulando. E aí os meninos vão querer ficar fazendo isso, em vez de querer aprender. Eu saí de lá, na hora você fica com raiva, fica bravo, né? Mas eu falei, gente, eu tenho que ter em mente que eu sou uma pessoa da capital, essas coisas não chegam assim de repente, né? Tão rápido. Então eu tenho que ter em mente que eu tenho que me acalmar e pensar como elas pensam também, né? Porque você também não pode julgar uma pessoa pela sua forma de pensar. Elas é que estavam pagando para a escola funcionar, né? Elas tinham uma intenção dos filhos serem alfabetizados, então incomodou elas ter na escola um aluno que ia tirar o foco dos filhos dela e ainda ia ensinar comportamentos inadequados, né? Eu pensei, falei, gente, eu tenho que dar uma resposta e não pode ser uma fofoca. Eu não posso sair por aí de orelha em orelha também, né? Mandando recado. Aí eu cheguei lá, falei com a Mavilde, né? Falei, Mavilde, aconteceu isso. Ela falou, muito que engraçado, hoje uma mãe estava meio de cara amarrada e olhando pro Pedro. E eu não saquei. Eu falei, pois é, tá tendo esse problema aí. Vamos fazer uma reunião. Ela falou assim, Mônica, o que você vai falar? Que eu não vou falar, não. Mavilde tinha essas coisas. Aí eu falei assim, ó, pode deixar. Vou fazer uma reunião pequenininha. Vou colocar uma pontuação só que você vai ver que o problema vai acabar. Aí eu chamei o pessoal. Eram umas 10 mães, quando muito. Tinha até umas 2 pessoas na reunião que não tinham filhos lá, mas ficaram curiosas, saber como era a escola, acharam que a gente ia falar disso, né? Eu chamei e falei, ó, escuta aqui. Apontei para uma, assim, que eu sabia que era a chefe da gangue, né? Que a gente conhece a estrutura do interior, você conhece todo mundo. Apontei para ela e falei assim, escuta aqui. E se a Cristina cair do barco lá do seu marido e bater a cabeça e ficar com um atraso mental? Você acha que eu vou falar com ela que ela não pode ficar na minha escola? Minha escola é para todo mundo. Tem gente aqui, você já viu? Tem gente de todo tipo. Aí eu falei assim, não falei meu filho, não. Falei, tem um autista, tem um cego, tem um surdo, tem um menino que tem problemas físicos e algum atraso mental pequeno. E tem os seus filhos que têm outros problemas, né? E que podem ter problemas iguais aos que estão lá. Então vão pensar nisso. Aí não precisa a gente nem conversar mais, não. Se vocês quiserem conversar alguma coisa comigo sobre a escola, se tiver algumas dúvidas aí, pode perguntar. Mas sobre esse assunto, vai para casa pensando. Acabou. Que é muito engraçado também, que falta às vezes uma diretriz, né? Essa coisa do autismo. Esses dias o Ricardo e eu gravamos um vídeo pequenininho aqui sobre isso. Por que autismo incomoda tanto, tá provocando tanto hoje uma busca, né, da sociedade, um monte de gente estudando sobre. Porque o autista é diferente demais, né? Ele tem, às vezes, problema de inteligência, que o pessoal, autista é gênio. Nem sempre autista é gênio. Às vezes ele tem inteligência normal, às vezes ele tem déficit de inteligência, mas a forma dele pensar é diferente. Ele não tem muita intenção em se comunicar com a gente. Ou ele tem muita dificuldade, ou ele não tá nem aí mesmo, né? Que também acontece isso. Ele tem dificuldade, mas hoje, por exemplo, que tem um monte de tratamento, a gente percebe isso. Eles têm muitos recursos e às vezes não estão afim. É porque eles não veem o mundo como a gente vê, né? Então chama muita atenção. Então, na verdade,
quem estava incomodando, né? O rol da população lá de Alcobaça não era a menina surda-muda, não era o menino que tinha nascido com problemas físicos, né? Não era cego, era o Pedro Ivo. Mas isso depois da reunião foi interessante, porque até essa mãe da Cristina, né, que eu falei, veio conversar comigo um dia na rua, olha que legal, a Cristina tá amando a escola, tá aprendendo um monte de coisa. Então isso foi legal. E daí a gente foi levando, né? Eu trabalhando na caixa, o Malvilde trabalhando com o Pedro, o Malvilde passava muito aperto com o Pedro, o Augusto ajudava muito, né? O marido. O marido da Malvilde, ele não trabalhava com o Pedro. Ele e os dois se curtiam, né? Na psicanálise a gente fala, já vi em muitas leituras, né? Isso aí, que existe, o menino pequeno tem um amigo imaginário, né? Tem uma fase da idade do desenvolvimento que ele tem um amigo que ele conversa com ele, como se fosse um espírito, não tem ninguém lá, né? O autista não tem um amigo imaginário, ele elege um amigo ideal que vira o ídolo dele. Então, isso para mim foi tão claro no desenvolvimento do Pedro, né? O primeiro ídolo, amigo ideal do Pedro, foi o Augusto, né? Que era o marido da Mavilde, que não era contratado. Mas ele gostou muito do Pedro, porque ele queria ter um filho. E ele queria ter um filho homem, que existe gente que pensa assim, né? Faz diferença. E o Pedro gostou muito dele, quer dizer, o Augusto espirrava, o Pedro espirrava atrás. Isso foi muito bom, porque assim, o pai do Pedro não dava conta dele, né? Não dava conta de ajudar, e foi assim, a primeira figura masculina que podia ser pai do Pedro, né? Que ele elegeu para amigo ideal, né? E eu percebi que, depois vou contando só, vocês vão ver, ao longo dos tempos, né? Ele sempre teve um amigo ideal, sempre homem. Quer dizer, o amigo ideal para ele é uma projeção, né? E a gente fala assim, ah, o autista não faz projeção. Faz. Dessa forma, né? Não é igual a criança pequena que tem um amigo imaginário. Não, ele é tudo concreto. Mas ele se projeta naquele outro, né? Ele começa a fazer coisas que o outro faz, a gostar de qualquer coisa que o outro faz é bacana para ele. Então, isso foi um ganho, assim, gente. Eu me lembro muito, né, de quando o Pedro era pequenininho, que meu tio psiquiatra falou assim: você vai ter milímetros de ganho com esse menino? Eu falei com ele: ó, esses milímetros depende de como você encara, né? Então, essa coisa dele ter eleito um homem que também gostava dele, que eles saíam um com o outro, passeavam, iam no Cais de Porto, isso era muito importante. Mas a Alcobaça foi andando, né? Que a gente também não fica parado. Um belo dia, a agência da Caixa em Alcobaça foi fechada e a gente tinha que ir embora. Aí eu escolhi trabalhar em Teixeira de Freitas para continuar em Alcobaça, porque a gente tinha casa lá, tinha todo esse trabalho com o Pedro, tinha escola, e Teixeira era meia hora, uma hora de carro, eu ia e voltava todo dia. Mas veio uma outra fofoca em cima disso aí, né? Quando a agência da Caixa fechou, eu tinha me separado do pai do Pedro. O pai do Pedro arrumou uma moça de lá, que hoje até é a esposa dele, eles têm uma filha. Ele começou a namorar com ela, junto, casado comigo, eu descobri. Graças a Deus me salvou essa moça, porque eu já tinha tentado me separar dele muitas vezes e o tempo dava certo. Então, a gente já tinha separado, a agência fechou, aí a gente começou a ter muitas dificuldades. E uma delas é que, de novo, a população começou a falar, porque aí, como eu estava separada, a casa era só minha e do Pedro, a Mavilde ia muito lá em casa, em horas vagas da escola, para a gente traçar ideias, projetos mesmo, né? E o povo começou a falar que eu e a Mavilde eram um casal. Isso não é só do interior, não, né? É do mundo, mas como lá era muito pequeno, logo chegou no marido da Mavilde. Ele pegou uma birra comigo. Não com o Pedro, foi até legal, que ele continuou tratando o Pedro bem, mas assim, ele exigiu que a Mavilde se separasse de mim, que a gente fechasse a escola. Aí, como eu tava com esse negócio lá em Teixeira, né? A caixa fechando, essas coisas assim, eu achei por bem entregar a escola, né? Passei toda a escola para ela, nem cobrei, porque eu tinha posto dinheiro lá na reforma da casa, mas era um dinheiro pouco também, né? E a gente ainda não tinha tido lucro, porque a gente tinha quase que lucro nenhum, eram poucos alunos, né? Aí passei a escola para ela,
e resolvi me mudar para Teixeira, né, de Freitas, porque esse negócio de ir e vir também era uma hora para ir, uma hora para voltar, mas eu voltava muito de noite. A estrada não era asfaltada, era cheia de boi, então era perigoso. Eu chegava lá em casa, eu nem vi o Pedro mais, né, direito, e com esse problema lá do povo tá falando mal de mim, da Mavilde, né? É uma coisa que eu estava até conversando hoje com o Ricardo, que assim, autista às vezes parece que não tá sabendo de nada, tá no mundo dele, mas como eles entendem o verbo, né? Ele também estava pescando que tinha alguma coisa de ruim nisso aí, né? Eu também sumida, né? Eu saía de manhã, ele não tinha acordado, voltava, ele já estava na hora de dormir, às vezes cansado de não me ver, né? Aí resolvemos. Eu achei por bem fazer isso, porque assim, gente, é uma coisa que eu percebi que tem a ver comigo e também tem a ver com o trabalho que eu sempre fiz com o Pedro, né? O pessoal fala muito, né, que autista gosta de rotina. Gosta. Eles precisam de rotina. Mas rotina não quer dizer que você vai ser um mexicano que vai todo dia ao meio-dia colocar um chapelão em cima da cabeça e dormir até 2 horas. Não precisa ser assim. Você pode mudar, né? E eu sempre gostei, quando o ciclo estava apontando, que aí tem a ver com essas coisas universais, né? O ciclo já estava mandando fechar aquilo lá. Porque como o marido da Mavilde estava brigando muito com ela, e ela não estava conseguindo tomar o meu partido ou o nosso, né? Ela ficou dividida. Eu falei assim, gente, está na hora de fechar o ciclo. Porque essas coisas são assim, quando você fecha um, abre outro, para você ir mais para frente, né? Então, eu mudei primeiro para Teixeira, fiquei uma semana lá até achar uma casa e depois eu fui buscar o Pedro. Mas aí, como eu estou contando a história assim, de 3 em 3 anos, de lugar em lugar, né? Eu vou deixar para contar o que aconteceu lá em Teixeira no próximo capítulo. E então eu agradeço muito a vocês que estiveram aqui hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Eu acho que assim, o mais importante desse pedaço aí foi essas questões de algumas evoluções do Pedro Ivo, mas também da gente saber lidar com preconceito. O preconceito, ele existe porque você não tem conceito, né? Isso ficou muito claro para mim. E ficou claro também que quando alguém tem preconceito com a gente também não tem que estourar e sair brigando e falando palavrão e fofocando também. Não, a gente tem que dar o conceito, né? Porque aí a pessoa tem uma condição de eleger a partir daí. Se ela tá afim de andar junto com você ou não, porque ela tem escolha. Fala, também não quer não. Aprendi o que é isso? Quer não, né? Então, isso aí foi muito importante que a gente teve esses reveses lá, né? E eu percebi, assim, que o Pedro também percebia isso. Aí, fizemos umas malinhas, né? Teixeira de Freitas, que era uma cidade que já tinha até sido município de Jacobás, mas era uma cidade mais desenvolvida, tinha hospital. Então, no próximo capítulo eu vou desenvolver a história lá de Teixeira. Por hoje é só. Muito obrigado por você estar aí me ouvindo. Tchau, e muito tchau. Legal também, né, Mônica? A gente pediu para as pessoas se inscreverem, darem um joinha no vídeo. Pode deixar que eu já pedi. Nem precisa repetir. Já tá pedido. O Ricardo é o meu assistente super, sabe? É importante. É importante mesmo. Abraço. Tchau, tchau.